a gente vai começando, se vocês vão falando depois, né? Nós estamos no segundo SIG do transplante, abrimos em junho, e eu agradeço bastante o Joel, Dr. Joel, Silvana e doutora Arlene, também do Paraná, e Joel de Santa Catarina e Silvana. Nós vamos começar então com a doutora Arlene, que vai falar sobre a gestão estadual. Acho que é outro slide, Felipe, talvez. Acho que é outro slide. O da Arlene. Obrigada. Alô? Primeira, Maia. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou estar dividindo essa apresentação com o Dr. Joel, porque ele teve que vai atrasar um pouquinho, que está num compromisso com a Secretaria de Saúde. Bom, eu vou estar passando nesse início como é que a gente faz a parte operacional da gestão do processo. O Joel vai estar abordando um outro enfoque mais relacionado com o macrosistema. Aqui em Santa Catarina, nós temos um modelo diferenciado, um pouquinho de boa parte dos outros estados, no modelo de gestão do sistema, em que nós temos ligado diretamente à central de transplantes, as câmaras técnicas. Não temos OPO no formato em que ela normalmente se aplica. Aqui nós temos uma estrutura que na realidade é uma assessoria técnica às comissões, e essa estrutura, ela além de dar o apoio para as comissões, e normalmente as que estão fazer toda a parte de capacitação técnica, ela faz a parte de auditoria do sistema, auditoria das comissões, dos processos, e nesse braço da central, basicamente dentro dos hospitais notificadores, nós vamos, além de revisando o processo, revisando o formato de apoio, revisando as condutas técnicas. Temos uma reunião de análise crítica mensal junto com esse grupo, onde é apresentado um relatório do desempenho de cada comissão do hospital, dos hospitais, em especial os 16 maiores notificantes, que são os responsáveis por cerca de 95% das doações no estado. E dessa reunião de análise crítica sai a programação das ações para o mês que se segue. Ligados também às diretrizes da central estão as equipes de transplante, os 4 bancos de tecido ocular que nós temos no estado e todo o serviço de apoio. E aqui, como nós não temos uma estrutura de OPO que intermedia o processo entre a central e os hospitais, a central de transplantes trabalha diretamente com as comissões hospitalares. Então, o monitoramento, o acompanhamento, a validação de todo o processo é feito durante todo o decorrer dele, e permanentemente num contato entre central e hospital. Então, basicamente, funciona uma relação direta da central de transplantes com cada hospital do estado.
Em função dessa proximidade, nós tivemos um fator facilitador bem interessante. Nós conseguimos, no decorrer principalmente desses últimos 14 anos, padronizar todo o sistema, padronizar as informações do processo, padronizar o meio de comunicação e a forma de registro. Então, esse é o quadro do Sistema de Transplantes de Santa Catarina. Onde vocês estão vendo a bolinha amarela, são os municípios que têm pelo menos um hospital notificante. Isso é uma situação bem interessante, porque nós temos o processo de doação padronizado, sistematizado, implantado em praticamente todo o território catarinense, obviamente nos municípios que têm hospital com atendimento de alta complexidade, né? Nos triângulos vermelhos, nós temos municípios que têm pelo menos uma equipe de transplante de órgão sólido, e na bolinha laranja são os municípios em que nós temos as equipes de retirada de órgãos. Como é que funciona aqui no estado? Aqui nós temos um protocolo que define que a equipe de captação, a equipe cirúrgica que vai para a captação do fígado, que é o nosso órgão de referência para desencadear o processo de logística, ela obrigatoriamente retira os rins e encaminha para a central de transplantes. Os demais órgãos sólidos, como coração, pulmão e pâncreas, a equipe que aceita que faz a retirada, né? Quando nós temos situações de retirada exclusivamente de rins, independente de ser do hospital transplantador dessa equipe cirúrgica ou não, é ela que vai e faz a retirada. Então já tem isso organizado, a gente tem uma escala definida semanalmente de qual equipe do estado é responsável em fazer a retirada em qualquer município do estado. Então isso tem nos facilitado bastante. Essa apresentação ficou bem comprometida porque ela tinha animação, né? Não me foi informado que não precisava, não poderia ter, vai atrapalhar um pouquinho a sequência das apresentações. A Central de Transplantes, então, ela gerencia o processo do início ao fim, da identificação e validação do possível potencial doador através do sistema informatizado, onde as comissões, por uma pactuação do programa estadual, elas têm por diretriz a visita às unidades de crítico 3 vezes ao dia, e após essas visitas elas fazem o registro nesse sistema informatizado. Quando esse sistema entra no escopo de acesso à central, ou seja, Glasgow 3 e no mínimo 3 reflexos ausentes, a partir daí a central começa o processo de monitoramento desse possível potencial. E durante toda a sequência do processo, durante a etapa de diagnóstico, em cada momento desse período do diagnóstico, as situações clínicas, o hospital passa a fazer essa troca de informações permanentemente conosco. E os serviços de apoio também estão sob essa guarda do gerenciamento da central. Agora vai estar comprometida a apresentação a partir de agora, porque realmente não foi informado que não seria possível fazer a questão da animação, mas vamos tentar apresentar assim mesmo. A partir de agora eu vou apresentar para vocês que tipo de ferramentas que a gente desenvolveu para poder padronizar, sistematizar e gerenciar o processo de doação no ponto de vista operacional. Nós temos ferramentas que são internas desse processo, e quando eu falo internas, eu falo usadas pelo plantão técnico da Central de Transplantes no acompanhamento do processo. Infelizmente não apareceu a parte de baixo da tela, mas nós temos protocolo operacional padrão desenvolvido para cada parte do processo de doação multiorgânica, e para agilizar e otimizar a condução desses processos, o plantonista ele tem como ferramenta basicamente esses 3 checklists, que é o checklist de etapa de diagnóstico DME, obviamente extraído de forma resumida
do POP correspondente, o checklist de distribuição e logística, onde ele tem o passo a passo de tudo que tem que ser providenciado a partir do momento da autorização familiar, e temos um checklist geral e de acondicionamento, que vai até o final, que controla e resume o processo inteiro, inclusive definindo o final e a destinação de cada órgão. Isso é a forma que o plantonista trabalha o macroprocesso. O processo de registro e transferência de informações das comissões para a central de transplante, a gente vai utilizar aqui o termo como ferramenta externa. Todas as informações que foi definido como escopo dentro do processo de doação, elas fazem parte de um que a gente costuma brincar um pouco aqui, chamar de um kit processo de doação. Ele é um conjunto de formulários que está disponível no site da Central de Transplantes e começando pela questão da buscativa. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês é um resumo, um resgate de telas do sistema informatizado de procura e notificação de potenciais doadores. Isso aqui é o que eu estava colocando para vocês lá no início, que quando é inserido um possível potencial em busca ativa e ele passa por um período de monitoramento, no momento em que esse escopo aqui de baixo está preenchido com pelo menos o Glasgow 3 e pelo menos três reflexos ausentes, a central passa a ter acesso a essa informação. Vocês vão observar que tem alguns cuidados aqui em relação à questão de conduta. O paciente, nesse momento, ele ainda não foi aberto o protocolo, então nós não temos acesso ao nome dele por extenso, temos acesso apenas a uma sigla, e vamos fazendo esse acompanhamento. Quando completa a ausência de reflexos e ele cumpre os pré-requisitos da resolução do CFM para abertura de protocolo, a comissão hospitalar encerra esse status como concluída a buscativa com critério para abertura do protocolo. A partir do momento que ela entra nesse critério, ela vai passar a fazer uso dos formulários padronizados que estão disponíveis no site da central. A partir do momento que ocorre a notificação até o final do processo, ou seja, até a etapa de aceite desse órgão por uma equipe de transplante, todo o processo de doação ele passa por padronização, né? Então, todos os envolvidos nesse contexto vão ter que usar formulários e seguir o ciclo de padronização definido pela central. Todo o processo está padronizado, inclusive para os serviços de apoio. A parte de distribuição e logística é uma etapa que é, obviamente, exclusiva da Central de Transplantes, e ela veio sendo modificada no decorrer dos anos e fazendo as adequações que tinham por objetivo tornar esse processo mais ágil. E aqui também está meio comprometido, mas basicamente o que é que dá o start da etapa de processo de distribuição e logística? Em Santa Catarina, nós tivemos que fazer algumas adaptações para que a gente pudesse agilizar bem essa etapa de distribuição. Então, há cerca já de 12 anos, mais ou menos, um ponto lá inicial dessa etapa, que é a questão da amostra de sangue para a sorologia, que é uma das coisas que conhecidamente mais atrasa o processo, se não é feito de maneira bem casada. Nós temos aqui como protocolo que a partir do momento que a definição de possibilidade de abertura do protocolo já está clara, a comissão coleta as amostras e encaminha para Florianópolis. Aqui em Santa Catarina, o único centro, o único laboratório autorizado para a realização de sorologia para doação de órgãos é o do Hemocentro em Florianópolis.
Então, todos os municípios de Florianópolis encaminham essa amostra para cá. E essa amostra fica em quarentena no Hemocentro, aguardando a definição da Central de Transplantes em autorizar ou não o exame. Então, isso já é um processo bem definido. E a orientação que tem dentro do protocolo para as comissões é que a amostra de sangue dentro da geladeira do Hemocentro em quarentena e 100% das informações clínicas e documentais do diagnóstico de morte cefálica devem estar obrigatoriamente de posse da Central de Transplantes antes que ocorra a entrevista familiar. Então, todas essas informações, elas passam pela validação dos médicos de sobreaviso da Central, cada etapa, primeiro e segundo teste, teste de apneia e prova gráfica passam pela validação, as informações clínicas são checadas pelo médico da Central de Transplantes e a comissão, antes de ir para a entrevista, liga para a Central uma última vez e faz a combinação desse momento, né? Se está tudo ok, está tudo validado, e também como que está a situação logística no estado para poder ele ter a sua organização na entrevista. Feito a entrevista familiar, tendo a autorização, a comissão nos avisa e nós acionamos o Hemocentro para iniciar a sorologia. Esse processo de elaboração, de execução da sorologia e do HLA com sangue periférico, ele leva em torno de 2 horas. Então, nessas 2 horas é o tempo de se organizar a documentação, enfim, deixar tudo pronto para a hora que chegar a sorologia, a única coisa que ficaria pendente seria gerar o ranking. Então, da hora que a família autoriza a doação para o início da distribuição, nós gastamos no máximo 2 horas. Essa é a nossa meta sempre, né? Uma vez iniciada a distribuição, nós temos como protocolo utilização de em torno de 2 horas para definir os órgãos aceitos dentro do Estado. E se esse possível potencial se enquadra no quesito de oferta para a Central Nacional, nós fazemos um cálculo de em torno de 7 horas de distribuição. Isso aqui tem um detalhe interessante. Em Santa Catarina, o que é que a gente tem como pré-requisito para definição de logística? As comissões todas são orientadas a ter essa conversa prévia com a Central, justamente para quando for para a entrevista, essa família, uma vez aceitando a autorização familiar, ela está bem orientada sobre o que é que significa a etapa de distribuição e logística e o tempo gasto. Porque nós vamos elaborar a logística de acordo com o tempo que a família nos dá de entrega do corpo para ela novamente. Então, se ela nos dá 10, 12, 18, 24 horas, isso vai definir o nosso formato de distribuição. Mas, via de regra, só voltando um pouquinho aqui, via de regra, se ela nos dá o tempo médio de 12 a 18 horas, nós conseguimos manter esse padrão que está na tela da distribuição. Então, em torno de 2 horas, a distribuição interna tem um protocolo já bem claro e definido junto às equipes de transplantes, que cada oferta, a equipe tem no máximo 30 minutos para nos dar um retorno. Em 30 minutos ela tem que se posicionar para que a gente não perca tempo de uma situação um pouco mais alargada nisso, né? O pâncreas e o rim, como dependem da etapa de crossmatch que vai vir posterior à captação, não é nesse momento que eles são distribuídos. Em Santa Catarina, nós não temos transplante de pulmão, então o pulmão doado em Santa Catarina sempre vai para a oferta para a Central Nacional e os órgãos excedentes por motivos os mais variados. Feito essa etapa, o que nós temos de padronização aqui dentro dela, né? A oferta ela é feita utilizando o que a gente tem de mais rápido nesse momento, por enquanto, que é a WhatsApp e e-mail, mandando as informações
referentes ao doador e o contato telefônico direto com a equipe, independente do horário do dia ou da madrugada. Feito isso, a equipe, na sequência, se aceita, em 30 minutos ela está nos dando essa orientação, essa resposta. A organização logística interna do hospital é por conta do hospital, a central não vai entrar nesse quesito. E se a equipe recusa esse órgão, ela tem que nos formalizar com a assinatura do responsável técnico em até 24 horas. E os formulários, a forma de resposta também é padronizada em formulários também disponíveis no nosso site. E esse é o tempo mais ou menos gasto em cada momento após a autorização familiar. Em torno de 2 horas para ter o resultado de sorologia, em torno de 2 horas de distribuição dentro do estado, 7 fora do estado, 3 horas de deslocamento médio para estar dentro do centro cirúrgico e em torno de 4 horas para captação se efetivar, o que nos leva a uma média de tempo entre autorização e entrega do corpo para a família de 18 horas. Obviamente, a gente tem algumas particularidades no estado. Nosso estado tem uma serra entre a região onde estão as equipes cirúrgicas e o extremo oeste e meio oeste do estado, então isso tem algumas implicações meteorológicas, mas de qualquer maneira nós temos uma infraestrutura de apoio logístico do estado extremamente bem organizada. Nós temos o apoio de todas as aeronaves do estado, Polícia Militar, Civil, temos um helicóptero que o governo do estado divide com o transplante quando as situações em que o governador não está sob o uso da aeronave, e essa aeronave está com tempo de disponibilidade sempre muito bom para nós. O governo do estado mantém uma contratualização com táxi aéreo que permite fazer a logística noturna. E nós temos aqui basicamente uma cidade do estado que tem aeroporto, que fica no extremo oeste, que eventualmente utilizamos a aeronave comercial. Mas basicamente eu poderia dizer que 95% da nossa logística aérea é feita com as aeronaves do estado disponíveis de maneira muito tranquila para nós, né? Então não teríamos essa dificuldade. Temos apoio de todos os municípios catarinenses, as secretarias municipais de saúde, quando tem necessidade de transporte terrestre para translado entre distâncias curtas, também nos apoiam. Temos uma estrutura de motorista próprio da central também, que é bem interessante, bem facilitador. Temos contratualização com 3 das 4 empresas de ônibus em todo o território catarinense que fazem o transporte de amostras de sangue e tecido ocular. Não temos dificuldade nesse sentido. E temos contratualização com uma empresa de transporte mais local para amostra também. Então, assim, essa parte de logística, de transporte terrestre e aéreo, nós temos um apoio extremamente bom do governo do estado para a execução disso, né? Isso aqui define basicamente o nosso protocolo de transporte. A gente procura utilizar o transporte terrestre quando a distância entre o hospital doador e a equipe cirúrgica é de até 200 quilômetros, ou, obviamente, quando por questões meteorológicas, e esse período do ano para nós agora é meio chatinho, porque essas regiões daqui para cá de Santa Catarina e essa região aqui de cima é uma região que está sempre sob influência de nevoeiro e em situações entra muita frente fria, questões meteorológicas complicadas nessa região aqui de Santa Catarina, com chuva forte, temporais essa época do ano. Então, se nós temos algum problema meteorológico que nos impede o transporte aéreo, mesmo a longa distância, nós fazemos terrestre. E aí nós fazemos casado, carro da região vindo e tal. Então, tem todo um raciocínio em cima disso. Mas, via de regra, até 200 quilômetros é terrestre
e o aéreo a gente usa para distâncias acima de 200 quilômetros e sempre que tem coração e pulmão, sempre, não se faz nenhum tipo de transporte terrestre, porque as distâncias entre os aeroportos e os locais não permitem isso, né? E o restante da estrutura que eu já acabei de falar para vocês. Na questão do tecido ocular, também todo o processo está padronizado e segue a lógica do pré-definido, tanto pela RDC da Anvisa quanto pela Portaria de Consolidação número 4, né? Então, as comissões todas são capacitadas para fazer o processo de triagem desse possível potencial. Se contraindicado, já encerra. Se validado, leva para a entrevista. Esse processo aqui em Santa Catarina, ele tanto é feito pelos bancos de olhos, quanto ele é feito pelas comissões. Então, qual é a lógica que a gente segue? Nós procuramos estimular a doação de tecido ocular em locais onde a logística assim o permite, né? Então, o que acontece? Nesses locais que não tem banco de olhos, porque nós só temos 4 para o estado inteiro, né? Nesses locais onde nós não temos o banco de olhos, um enfermeiro da comissão hospitalar é capacitado para fazer a enucleação. Toda a comissão é capacitada no processo de doação de tecido ocular. Eles fazem o processo na íntegra até o envio do tecido para nós. Então, eles fazem a triagem, passando pela triagem, eles fazem a entrevista familiar, realizam a enucleação, fazem o acondicionamento do tecido da amostra e encaminham para o banco de olhos de referência. O banco de olhos aí faz o processo normal de processamento desse tecido, através de formulários padronizados, encaminha para a central de transplante a avaliação do tecido, liberado tecido e sorologia, inicia a distribuição aqui, e a equipe de transplante faz a etapa dela, fazendo todo o processo de logística, de recebimento e envio de tecido ocular, também via estrutura tanto aérea ou terrestre por contratualização do transporte, né? Então, também não temos dificuldade nesse quesito. No tecido ocular, as ferramentas internas também são compostas pelo protocolo operacional dentro da central, né, na notificação e na distribuição, e por um checklist que coordena o processo todo, né? As ferramentas externas do tecido ocular também estão disponibilizadas no site para acesso bem tranquilo. E a parte dos serviços de apoio. Basicamente, são esses 3 os serviços de apoio que nós trabalhamos, porque também diferente de alguns estados, a parte laboratorial, que envolve o doador e o receptor de rim, por exemplo, ela é toda centralizada no Hemocentro Estadual aqui em Florianópolis. Então, fica muito tranquilo a gente conseguir sistematizar e padronizar o processo com eles. Os bancos de olhos todos, eles têm autonomia em organização e documentação que sejam exclusiva do processo interno deles, mas toda a documentação que diga respeito à relação com a central de transplantes e com a equipe de transplante, isso é padronizado. A parte de transporte, nós temos toda a conduta deles padronizada, também sistematizada, passam por processo de capacitação semestral com registro de treinamento, então toda a interface dos serviços de apoio também está padronizada dentro do nosso sistema. Concluindo o processo de doação, 100% dos processos. Aqui a gente coloca a auditoria do processo de doação, mas também nos processos de morte cefálica que não resultam em doação, ou seja, as contraindicações, as recusas, as paradas cardíacas, não interessa como que finalizou, todo o processo de notificação ele passa por auditoria interna. Quando identificado em qualquer momento desse processo alguma não conformidade,
ela é imediatamente encaminhada e no final da conclusão desse processo é elaborado um relatório de não conformidade, onde ele passa pela descrição da não conformidade, as ações tomadas, a revisão desse processo, se for o caso, passa pelo parecer do coordenador estadual, ou seja, o coordenador estadual ele avalia 100% das não conformidades que são identificadas e trabalhadas no sistema, e essas não conformidades são monitoradas até o período em que se acha adequado de acordo com a gravidade dela, né? Aqui, já finalizando, nós temos o desempenho de Santa Catarina nesse ano, entre janeiro e junho. Estamos com 38,7 PMP, atrás da doutora Arlene aí. Tivemos um mês de julho excepcional. Dos meses de julho, historicamente, foi o melhor de todos eles. E estamos tendo um mês de agosto bem interessante, também bem num ritmo bem bom. E é isso, basicamente. Eu acho que a gente vai ter que passar a apresentação para a doutora Arlene, porque, pelo que eu estou percebendo, o doutor Joel não conseguiu ainda sair da reunião, está chegando. Não sei se dá para... Acabou de me mandar um WhatsApp que está subindo aqui o elevador. Não sei se tem como esperar. Bartira, você que está coordenando, pode falar. Também está aberta para pergunta, de repente, nesse meio tempo, né? Acho que a gente pode... Vamos esperar uns 2 minutinhos, Silvana. Aí, se ele não chegar, eu vou continuar assim com a doutora Arlene. Mas obrigada pela apresentação, excelente apresentação, né? Realmente o estado de vocês em Santa Catarina fazem um trabalho excepcional. A gente, tendo o SIG aprovado agora em junho, a gente não podia não começar com vocês, ou seja, com Paraná, com Santa Catarina, apresentando para a gente as dificuldades, as realidades. Eu acho que vocês avançaram muito e é muito gostoso ouvir vocês, Silvana, aí, porque eu que conheço a história e sei a luta que vocês fizeram para chegar onde vocês chegaram, eu fico muito feliz de ver o avanço de vocês aí. Muito obrigada. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Enquanto isso, deixo aberto. Os outros centros conectados, nós temos 16. Por favor, ao fazer uma pergunta, se apresente, de onde são, enfim. Mas é ela que está coordenando. Tem que ver se eles receberam a apresentação. Enquanto isso, Silvana, você pode me falar um pouquinho? Nós tivemos um problema esse final de semana e nós tivemos que ligar para o professor Medina no sábado até para explicar para a BTO o que estava acontecendo, que foi uma aprovação de uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem. Acho que você deve ter conhecimento disso, Silvana, não sei os outros, sobre a retirada somente por enfermeiros. E nós aqui não fizemos parte dessa resolução. Várias pessoas de vários estados ligaram para a gente solicitando se a gente fez parte. Óbvio que não, porque nem é da nossa cara fazer reserva de mercado, mas o que vocês acham disso? Bartira, assim, aqui em Santa Catarina a gente vai enfrentar, eu acho que assim como no Brasil inteiro, um problema bem grande com os bancos de óleos, né? Porque os bancos de óleos têm um quantitativo na equipe de técnicos que conseguem manter a estrutura. E para as comissões aqui não nos afeta, porque na comissão, como quem faz a ampliação é o enfermeiro da comissão, já automaticamente não vai ter necessidade. Do ponto de vista pessoal, aí é uma opinião minha, né? Eu entendo que isso vai ser um problema bem grave para os bancos de óleos, porque imagina tu conseguir manter um banco de óleos. Hoje a gente consegue manter um banco de óleos com excelente qualidade, com um enfermeiro coordenando e 3, 4 técnicos fazendo o procedimento, e tu tem que fazer a contratação exclusivamente de enfermeiro.
né? A questão da enucleação, a gente percebe que, assim, independente do profissional que realiza, o que realmente determina a boa qualidade do tecido captado é a quantidade quantidade de procedimentos que esse profissional faz, né? Então, assim, quanto mais ele faz, melhor qualidade é esse procedimento, melhor qualidade é esse resultado. Eu concordo com você e acho que eu penso um pouco, às vezes, do pouco que eu conversei com a Arlene nos congressos também, eu acho que a gente tem que sempre escrever na legislação que é o indivíduo com competência, com capacitação para fazer isso. Me preocupa muito mais o indivíduo competente para isso, do ponto de vista da técnica, da ética, das suas atitudes, do que se é profissão A, B ou C, né? Mas gostei, obrigada pela sua opinião. O doutor Joel chegou aqui. Ah, ótimo. Então vamos. Não sei se a gente Doutor Joel, deixa eu só... Peraí, Joel, deixa eu te apresentar para o pessoal que está conectado. Doutor Joel de Andrade, então, para quem não conhece, né, é coordenador da Central de Transplantes de Santa Catarina, Central Estadual. Ele tem mestrado em Ciências Médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho o prazer de dividir alguns projetos com ele, com a COPEAD, que é a Escola de Negócios do Rio de Janeiro, do qual ele está terminando o doutorado, né? E tem resultados aí, como vocês viram, muito bons em Santa Catarina, com empenho muito bom. Obrigada, Joel. Arlene, depois eu te apresento, tá? Ah, tá. Enquanto troca a apresentação, eu queria opinar sobre o que tu não me perguntasse. Posso falar? Sim, por favor. Desculpa, Joel. Não, na sexta-feira, no sábado, quando eu estava lá em São José do Rio Preto, que a gente conectou aí, você entrou pela sim, que eu estava por videoconferência com vocês no sábado. Eu fiquei com vontade de perguntar isso. Eu acho que, além do que já foi comentado, tem um outro aspecto que é muito ruim, assim, que é o fato de que alguns técnicos de enfermagem são excelentes entrevistadores, excelentes enucleadores, e nós vamos perder recurso humano precioso, né? Joel, só vou te interromper, é o seguinte, no sábado a gente já arrumou isso. Para você saber, nem deu tempo de falar isso quando a gente estava conectado no sábado com o interior de São Paulo, mas a gente ligou para o presidente do Conselho Federal de Enfermagem, a professora Janine, na verdade, e ele já vai suspender a resolução e vai mandar para a gente, um grupo nosso aqui, eu vou sentar com o pessoal para me ajudar, a refazer a resolução. Então isso já foi resolvido, tá bom? Desculpa, gente, mas assim, a gente nem fez parte disso, mas estou aproveitando para comunicar que, como vocês conhecem a nossa cabeça, a gente já arrumou isso no sábado e comunicamos a BTO. Fiquei bem contente, não sabia, porque eu acabei de chegar, eu peço desculpas, eu recebi esse convite, que eu considero um convite muito honroso, mas eu estava numa reunião da CIB, agendada algumas semanas, então acabou de acabar lá, e eu vou... Na verdade, eu tenho 20 alguns slides, mas eu vou passar muito rapidamente para vocês. E começo fazendo um sumário, dizendo que a evolução do Sistema Estadual de Transplante de Santa Catarina é uma evolução marcada por duas questões. Por organização do Sistema Estadual, que eu chamaria de segundo componente, e o componente principal, que é a educação de profissionais de saúde. Nós trabalhamos o tempo todo, nesses quase 15 anos, em 14 anos e meio, na coordenação de Santa Catarina, é muito forte a questão de educação e de formação, sempre privilegiando isso em relação a outras questões. Então, só para citar como exemplo, o nosso orçamento para propaganda e publicidade sempre foi zero, e o nosso orçamento de educação hoje, ele passa de R$500 mil por mês para a população de 6 milhões de pessoas. Então, vamos lá. Aqui? E onde é que leva? Esse vermelhinho aqui. Esse aqui. E esse vermelhinho como mexe? A Silvana já mostrou esse slide, mostrou até um slide um pouco mais atualizado e melhor, mas esse é o estado de Santa Catarina.
Em amarelo são os municípios onde a gente tem potenciais doadores. Aqui tem uns 20 e tantos municípios, mas na verdade são 48 hospitais que já tiveram doação de múltiplos órgãos. Se a gente... E em triângulos vermelhos do serviço de transplante, que está funcionando aqui, o serviço de transplante final do sul do estado, que é Cristina. Tem microfone aberto para todo mundo aí, Martina? Não, estou brincando. Tem. Tem. Desculpa. Não. Talvez a Martina não esteja prestando atenção. Arlene, beijo para você. Vamos lá. E, em qualquer lugar do mundo, os serviços de transplante têm que estar em número bem menor do que as unidades que doam. É uma lógica que tem que ser seguida. E construir essa rede não foi fácil. Essa rede era muito menos extensa no início. Ela não passava de 5 ou 6 cidades quando a gente começou há 15 anos atrás. Desculpa. Bom, que modelo nós fomos desenvolver? Nós buscamos desde muito cedo, tivemos conhecimento do modelo espanhol de coordenação de transplantes e fomos atrás das referências do que eles faziam. Então, eu entrei na coordenação em 2005, na metade do ano. Em 2008, eu pude ir para a Espanha, bem no início, em janeiro. Ficar janeiro, fevereiro e parte de março, estudando num dos maiores hospitais de transplante da Espanha e vendo exatamente como o modelo espanhol foi planejado e executado. E essa é a evolução. Se a gente pegar de 1994 até 2017 e 2018 sobe um pouquinho mais, chega a 48 por milhão de população, a gente vê que em 1994, ou seja, há mais de 20 anos atrás, a Espanha já tinha mais doadores por milhão de população do que o Brasil tem hoje. Mas isso foi progressivamente crescendo, atinge um platô por volta dos 32, 33, no início de 2007 até 2014, 15, e aí eles elaboram um plano chamado Plano 40, e começam a passar dessas taxas. E aqui, vocês observam em azul, tudo que está em azul, são os doadores em morte encefálica. Em amarelo, os doadores em assistolia, ou seja, passa a fazer parte importante do componente de doação da Espanha, os doadores em assistolia. Mas observem vocês que desde 2007 até hoje, os níveis de doadores em morte encefálica são basicamente os mesmos, e isso está por volta dos 32 doadores por milhão de população. Essa moça é chamada Beatriz Domingues Gil, ela é diretora da ONT, da Organização Nacional de Transplantes da Espanha, e essa foto foi feita em 2018, como vocês podem ver lá em Granada. Ela é uma médica nefrologista e epidemióloga, ela lidera a melhor estrutura de coordenação de transplantes por país há 30 anos, quer dizer, as cifras de doação na Espanha são as melhores do mundo há 30 anos. Se não é 30, é 29. E agora ela é a coordenadora. E vamos ver onde é que ela está? Ela está num congresso nacional da medicina intensiva espanhola. A ONT tem uma interface enorme com as sociedades de cuidados de críticos, e isso não é sem razão. Todo médico intensivista espanhol sai da sua formação de residente com um curso de comunicação de más notícias e com um curso de coordenação geral de transplantes. E isso acontece também com os profissionais de enfermagem que passam por formação em área crítica naquele país. E é patrocinado pela Organização Nacional de Transplantes. Como são esses cursos de doação de transplante em medicina intensiva, esse aqui em Barcelona, esse outro em Granada, e tudo isso tem a participação, apoio e financiamento da Organização Nacional de Transplantes, ou seja, investimento em educação feito. Paralelo a isso, existem dezenas de publicações. Essa é a revista equivaleria ao Critical Care Medicine nos Estados Unidos, ou a nossa revista da AMIB, o RBTI.
é a revista Medicina Intensiva, que é da Sociedade Espanhola, e que traz vários temas dissecando a questão da formação de coordenadores de transplante. Esse era o cenário em Santa Catarina quando eu cheguei em 2005. Se vocês observarem os dados de 2003 e 2004, aqui a gente tem em azul o Brasil, em vermelho Santa Catarina. Brasil e Santa Catarina eram praticamente iguais. E a gente chega a 2005 com outros valores, mas nós tivemos a oportunidade de trabalhar metade daquele ano. E a Espanha já tinha quase 34,6 doadores por milhão de população. O que nós trabalhamos aqui? Basicamente, nós trabalhamos várias questões. Uma delas foi um diagnóstico feito na Espanha em 2008 sobre como é que nós nos comportávamos quando comparados aos padrões de excelência que a Espanha tem. Então, eles tinham 20% de contraindicações médicas, nós tínhamos 7,9%. Isso aqui é o resultado de meio ano de dados de 3 das principais UTIs de Santa Catarina, as 3 UTIs que davam mais doadores, que era o Municipal São José de Joinville, o Santa Isabel de Blumenau e o Celso Ramos em Florianópolis. Mais ou menos 740 internações nesse período, e nós encontramos isso. 7,9% de contraindicações médicas, escape em 17%. Explico o que é um escape. Quando auditávamos o prontuário, se tivesse uma morte encefálica que não foi comunicada à Central de Transplantes, isso é tecnicamente um escape. Por esse número, a gente pode ver que de cada 5 mortes encefálicas que ocorriam nesses 3 hospitais, que eram os 3 melhores de Santa Catarina, nós tínhamos um escape, uma perda, 17%. Perdas por manutenção da ordem de 12,7%, quanto a Espanha diz que tem que ser 3%, escape 0%, e a não autorização das famílias 30%. Olha, nessa época, a nossa não autorização global era de 70%, mas nesses 3 hospitais ela já era relativamente baixa, 30%. Nós demoramos quase uma década para atingir isso a nível estadual, 30%, e agora começamos a diminuir, mas os padrões da Espanha perseguidos eram de 10%. Nesse tempo, 2008, a Espanha tinha um pouco menos que 20% de não autorização familiar, e hoje, no último ano, a Espanha teve 12% de não autorização familiar. Quer dizer, basicamente significa dizer que 88% das famílias entrevistadas doam, e, obviamente, isso se deve ao trabalho dos coordenadores. E a efetividade real, que a nossa era de 31%, ou seja, de 100 mortes encefálicas, 31 viravam doadores, nós tínhamos 31%, enquanto a Espanha perseguia mais que 65%. Esses números são muito interessantes porque deles nós tiramos as principais ações que nós fomos tomando a seguir para fazer com que os resultados mudassem. Se tiver alguma coisa que tu perceber, tu me avisa. Tá? E basicamente elas foram adotar um programa de garantia de qualidade, ou seja, ter os números. Hoje, 17 hospitais de Santa Catarina têm controlado os seus dados e são auditados, inclusive, para a procura de escapes. Adequar as demandas, os números de cama de cuidado intensivo às demandas de Santa Catarina, pois isso foi uma coisa fenomenal, era muito difícil de ser feita, e o então governador da época resolveu, num lance que não dependeu da gente, aumentar em 200 leitos o número de UTIs, e isso ajudou muito. Os políticos, quando querem ajudar, eles conseguem ajudar bastante. Envolver os médicos em coordenação era um processo muito isolado e muito na mão dos profissionais de enfermagem, que tem um valor enorme, mas que sozinhos não conseguiam levar a cabo toda essa tarefa. Também desenvolver coordenação em todos os centros hospitalares, nós tínhamos em poucos, e fomos aumentando gradativamente o número de centros hospitalares. E depois cursos de identificação, diagnóstico de morte cefálica, manutenção do potencial doador falecido, cursos específicos de entrevista familiar. Nós trouxemos o pessoal da Espanha para nos treinar em 2010 e depois distribuímos essa estratégia para muitos lugares do país. E implantação de um sistema de retribuição financeira, ou seja, de pagamento para os coordenadores de transplantes, o que levou um pouco mais de tempo e só foi ocorrer em 2013. Essas foram as ações conjugadas que foram feitas. Do ponto de vista educacional, nós temos essas ferramentas. Curso de formação de coordenadores gerais no processo de ação de transplantes, regionais de coordenadores, quer dizer, existem cursos que a gente faz
no âmbito estadual, 2 vezes por ano, que reúne 150 coordenadores em cada um, e existem cursos pequenos que são levados a todas as regiões do estado. Comunicação de notícias e situações críticas, hoje a gente faz um combo com esse curso e o curso de morte cefálica e o curso regional de coordenação, curso de coordenação de sala cirúrgica, que é para a população específica de enfermeiros que trabalham nessa área, curso de suporte de vida em emergência neurológica, que é um curso desenvolvido por nós no sentido de ensinar os profissionais a cuidar dos pacientes neurocríticos. São 10 aulas de como não deixar o neurocrítico morrer. E as 2 últimas aulas são morte encefálica e manutenção do potencial doador. Então eu considero um curso muito elegante, porque mesmo trabalhando em central de transplante, a gente tem que ter a visão de que a prioridade do sistema de saúde é salvar a vida do indivíduo. E a gente tenta ajudar nesse sentido com a educação. E um curso de doação de tecido ocular. Então foi feita a profissionalização da coordenação de transplantes, ou seja, nós pagamos e fazemos gestão. Hoje em Santa Catarina é bastante comum que se troque um coordenador hospitalar a pedido da central quando ele não satisfaz os requisitos do trabalho. A implantação de roteiro técnico em todos os processos, em todo o processo de doação, a Silvana já deve ter mostrado isso, né? E a auditoria contínua de mortes encefálicas, que hoje são feitas em 17 hospitais, que representam 85% das atividades de doação do Estado. Um desses roteiros técnicos deriva de uma iniciativa muito bacana que foi dividida entre nós, a Sociedade de Terapia Intensiva do Estado, a AMIB, a UNT da Espanha e o Hospital Unimed de Joinville, e é o Programa Catarinense de Manutenção do Potencial Doador. Vocês devem ter visto a folha não? Não, o roteiro de manutenção. Mas, para contar a história, isso, primeiro se desenvolveu um conteúdo que foi validado e publicado no Transplantation Proceedings e na RBTI. Desse conteúdo se formou um guideline para trabalhar dentro, e um checklist para trabalhar dentro da própria central e nos hospitais. E nós tínhamos em 2010 por volta de 30% de parada cardíaca, passamos a ter, 2 anos depois, menos de 10%, e hoje fica em volta de 5%, 6%. Quer dizer, nós derrotamos a parada cardíaca, ou estabilizamos muito ela, através de um processo de treinamento e educação. E muito bacana dizer, os gerentes desse processo nos hospitais são enfermeiros. Não sempre coordenadores de transplantes, muitas vezes o enfermeiro assistencial que trabalha na UTI correspondente. Aqui, o primeiro treinamento feito no Brasil com a Mama Segovia e o Manolo para comunicação de notícias e situações críticas. Aqui aparece a Neide, que fez doutorado com a Bartira aí na Unifesp, e vários outros colegas da Central e de outros estados do Brasil. Desde o início se tentou ampliar esse leque de participações. Aqui atrás a gente vê um rapaz chamado Tadeu Tomé. Só dá para ver o sorriso, Bartira. Está vendo ali? E, mexendo na questão da entrevista, mexendo na questão da manutenção, o que se conseguiu foi isso. Em 2004, a gente tinha 18,8 mortes encefálicas por milhão de população, e por volta de 7 doadores por milhão de população. Nós fomos subindo no ano seguinte 12, 12,8, 14,8, subindo. É preciso que se diga que quando a gente chegou por aqui, pelo 19, 17, muitas pessoas disseram: o Brasil não tem estrutura para suportar mais que 20 doadores por milhão de população. Depois a gente passou para 25, 26, 27 e desde 2017 a gente tem mais de 40 doadores por milhão de população, que é uma taxa maior que a própria Espanha tem. Não cabe aqui discutir as razões do porquê que a gente consegue isso, mas certamente porque eles também têm menos mortos. E do ponto de vista de notificação de morte cefálica, claro, isso é proporcional. A identificação foi aumentando, e à medida que a efetivação aumentava, os resultados foram se tornando melhores. Mas assim, motivo de grande orgulho que a gente chegue a 40 doadores por milhão de população. Não é um resultado fácil de atingir e é menos fácil ainda de manter. E provavelmente ele está próximo do teto, porque a gente ainda tem escape, mas os escapes são um número pequeno.
E quando a gente olha os desfechos, quer dizer, quando um indivíduo de morte encefálica é identificado, ou ele sofre contraindicação, ou ele tem parada cardíaca, ou tem não autorização da família, ou autoriza. E mais ou menos essa é a nossa curva de 2010 para agora. Quer dizer, lembrem que eu falei que em 2010 a gente perdia quase 30% por parada? A parada foi diminuindo, 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 e hoje está em 6,5%. As contraindicações eram 5 e foram subindo, e hoje estão praticamente 12%. A não autorização familiar, que tinha sido em 2007 de 70%, em 2010 ela era de 45% e hoje ela é de 27,4%. Quer dizer, é um resultado que nos orgulha bastante. E a taxa de efetivação, ela, nos 3 últimos anos, ela está beirando e agora passou um pouco dos 50%, o que, de novo, é um resultado muito, muito bom. Vou deixar isso de lado, isso era só um comparativo entre o ano passado e esse, aqui também, mas para mostrar para vocês que esse ano a identificação tem oscilado um pouquinho, cai, levanta, mas nós tivemos mais que 60 mortes encefálicas detectadas no mês de julho, que melhorou o nosso resultado, e a doação efetiva oscilando também um pouco, mas chegando a quase 42 no mês de julho, né? O que vai estar publicado no RBT é isso aqui, na verdade o número do RBT, se não me engano, é 38,7 que está publicado. E nos nossos indicadores de contraindicação se mantém estável, a parada ela oscila um pouco, a recusa chegou a ser muito baixa em março e aumentou um pouquinho, e a doação, né, na taxa que já foi mostrada, 50%. E aqui em números absolutos, mês a mês, vendo que a atividade foi crescendo, aqui cabe compartilhar uma história com vocês. Em Santa Catarina, a Globo é NSC, e eles, há 3 meses, estão misturando mídia maciça, uma campanha belíssima de doação de órgãos, e, além da campanha, inserções na programação jornalística com cobertura dos resultados todos os dias. Mas eu, mais uma vez, queria contar para vocês que o impacto disso inicial foi praticamente nada. Agora que a gente começa a ver algum resultado que eventualmente pudesse ser imputado, que é a questão da diminuição das não autorizações familiares, que eu imputo muito mais aos esforços de educação que a gente vem fazendo. Mas é óbvio que uma campanha não paga e maciça, algum efeito positivo tem. E lembrando que nos 15 hospitais nós temos por volta de 80% dos doadores do Estado, e se a gente corta entre os 3, fica 40%. Então, a nossa atenção sempre foi na gestão de priorizar os principais hospitais. Mas se você quer um sistema robusto e extenso, você tem que ir em todos. Não é fácil ter perna para tratar igualmente todos os hospitais. Portanto, as nossas ações preferenciais vão para esses 15 que estão na tela e outros 2 que não estão na tela, mas formam o time dos 17 que produzem 85% dos doadores. Com todo esse esforço, no ano passado, 2018, nós tivemos nessas cidades e nestes hospitais 45 escapes. Resumindo, se a gente pega a taxa de efetivação do ano passado e acrescenta mais 45 mortes encefálicas, na média, nós teríamos fechado o ano com mais de 46 doadores por milhão de população. Ou seja, algumas pessoas insistem, por exemplo, que o resultado do Paraná é anormal, que não existe, pois seria um resultado muito próximo do que o Paraná teve, né? Agora, precisa que não escape. Quando escapa, o resultado não o resultado não se altera. Sei, 2 minutos mais. Aqui só para mostrar para vocês como nós trabalhamos, cada hospital tem uma agenda e a gente vai anotando o que vai acontecendo com ele mês a mês e tomando as decisões adequadas. E temos um sistema que a Silvana já mostrou de busca online, onde os pacientes identificados vão subindo e provavelmente ele vai ter um desenvolvimento maior nos próximos anos e vai ser incorporado ao SIG, do Sistema Nacional de Transplantes.
Esses slides eu vou passar, não é necessidade, só queria mostrar para vocês rapidamente aqui. O plano 40 da ONT, ele basicamente, ao contrário de que muita gente pensa, que a Espanha cresceu porque tem mortes, tem doação e assessoria, mas basicamente o que é forte na Espanha é identificação e notificação, o ensino e o desenvolvimento dessa prática de comunicação de notícias de situações críticas e de doadores com critérios expandidos do uso, né? Esse aqui é o ponto entre 2014 e 2015, quando a gente empata com a Espanha em mortes encefálicas por milhão de população, doadores e mortes encefálicas por milhão de população, e já desde 2016 a gente tem mais doadores do que a Espanha. Bom, de novo, a Espanha tem melhor controle de diabetes e hipertensão e menos acidente de trânsito. Essa provavelmente é a grande razão, mas não deixa de ser orgulho para nós ter esses dados. E basicamente é isso. Eu queria agradecer. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Obrigada, Joel. Vou passar a palavra para a doutora Arlene Terezinha Garcia Badoc, atualmente coordenadora da Central Estadual de Transplantes do Paraná, com resultados muito bons, né, Arlene, também na área de doação. Acho que vocês dois fazem um trabalho aí, uma dobradinha que deixa a gente com orgulho aqui do Brasil. E também o plano estadual, que eu acho que é um destaque grande, onde a gente percebe aí uma forte desenvolvimento no sentido da qualidade, da segurança, que eu acho que você também vai falar um pouquinho. Obrigada, Arlene. Arlene, oi, desculpa. Eu queria dizer para vocês, de novo, eu tinha uma atividade antes e uma depois. Eu vou ter que sair, eu tenho uma reunião com o pessoal da TV agora, tá? Eu pedi desculpa a vocês, queria muito te ver, mas nós vamos debater lá em Porto Alegre, dia 30. Tá bom. Obrigada, então, Joel. E a gente fica aí com a Silvana junto. Parabéns, viu, Joel? Valeu, obrigado. Bom, para nós aqui do Paraná é um prazer estarmos junto com vocês, dividindo a nossa pouca experiência. Nós estamos na coordenação há 9 anos, né? Então, tudo que nós pudermos colaborar e repassar o que foi conquistado e foi desenvolvido no Paraná será um imenso prazer. Eu acho que eu faço a passagem por aqui ou o Felipe faz aí? Eu acho que você pode fazer por aí, Arlene. Então tá bom, já tá tudo ok. Tá bom? Então vamos lá. O nosso processo de doação. Tá? Então aqui tem o nosso histórico, né? O Paraná foi o primeiro estado do Brasil a fazer o transplante de medula óssea. Foi no Hospital de Clínicas, que isso é um marco muito importante para o Brasil, tendo em vista que o grande desenvolvimento do transplante de medula óssea, tá? A nossa estrutura. O Paraná tem uma população de 11 milhões de habitantes, tá bom? Nós temos o nosso histórico, nós temos 445 hospitais no estado, temos 2.921 leitos de UTI, tá? E temos 98 hospitais com acima de 80 leitos. Aqui na capital nós temos 780 leitos de UTI, tá? E tem todo o descritivo. Vou ser rapidinho. O Paraná tem uma estrutura extremamente diferente de outros estados, porque nós temos 4 OPOS públicas. Isso por quê? Porque antes de 2009, essas aí seriam nossas centrais regionais. Com a criação, com a portaria criando as OPOS, foram transformadas essas centrais regionais em OPOS públicas. Essas OPOS públicas, elas não estão dentro de hospitais, elas são sedes administrativas dentro de regionais de saúde. Nós temos uma em Maringá, uma em Curitiba, uma em Londrina e outra em Cascavel. São todos funcionários públicos. O coordenador das OPOS são todos funcionários públicos e todos enfermeiros. Nós temos aqui 3 médicas intensivistas que fazem plantão, temos os 3 períodos cobertos por
médicos intensivistas presenciais na central e que dão todo o apoio, toda a interação, todo o contato, toda ajudam as OPOS a fazer acontecer o processo. Então, nossas médicas são muito atuantes, elas iniciam o processo já de falar com o colega da UTI quando entra a notificação na central. Mais para frente eu vou explicar detalhadamente como que elas trabalham. Então, nós temos 4 OPO, Curitiba, Cascavel, Londrina e Maringá. Nós temos 67 CIDOTs atuantes no Paraná. Então, são efetivamente atuantes. Nós desenvolvemos um manual que ali explica como que é uma CIDOT atuante. Faz o manual para mim. Nós temos um manual porque o que significa uma CIDOT atuante para quando nós avaliarmos não correr riscos de cometer injustiça. Então, esse manual eu posso disponibilizar. Aliás, está tudo disponível no nosso site, que eu vou passar para vocês depois. Esse material, vocês consultem, já estamos para a segunda edição, já vamos entrar na segunda edição. Se vocês puderem criticar, as críticas serão muito bem-vindas, porque é assim que nós crescemos, com críticas construtivas muito bem-vindas. Então, aqui nós temos esse manual. O manual, ele consta de 30 páginas, onde tem todos os modelos de relatórios que nós fazemos, auditorias, detalhadamente como ele funciona. Se vocês quiserem, eu posso encaminhar para vocês também via CDE, via correio. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar um quantitativo para vocês trabalharem em cima. Porque o que é uma CIDOT atuante? Varia muito. Nós vamos querer sim, Arlene. Vai ser um grande prazer. Inclusive, a Gislaine, que você está trabalhando, Partira, a Gislaine, ela está finalizando a segunda edição. E é muito interessante, porque aqui nós padronizamos o que é uma CIDOT atuante. Então, não importa quem esteja no processo, aqui está todas as diretrizes para se fazer atuante. Então, nós temos 67 CIDOTs atuantes a nível de Paraná. Tá? Então, nossa divisão das OPOs, o Paraná todo ele é coberto pela OPO. A OPO é pública e a OPO é o braço da central de transplantes. A OPO tem que estar dentro dos hospitais. Então, essa é uma das grandes características do Paraná. Todas as OPOs, elas têm, por região, as CIDOTs estão ligadas à OPO e à OPO central. Então, a OPO faz toda a interface da central no hospital e o que é melhor, ela está dentro de todo o processo desde o início. Que esse foi um dos grandes diferenciais que nós acreditamos aqui no Paraná para dar a virada que nós demos. Tá? Então, a nossa linha histórica. Tá? Então, quando nós assumimos a central de transplantes, nós estávamos com 6,8 doadores final de 2010. Tá? Fechamos o ano de 2018 com 47,7 doadores por milhão de população, enquanto o Brasil permaneceu no índice de 16%. Então, vocês percebem que o nosso crescimento foi um crescimento, assim, estratosférico, né, podemos dizer assim, porque nós fomos muito firmes nos planejamentos e atuamos muito pesado em cima de corrigir todas as deficiências que nós encontramos. Então, eu vou explicar para vocês o que a gente fez nesse período para melhorar esse nível efetivo de doação. Tá? A parte operacional não muda muito de Santa Catarina, é o que a Silvana falou, quem cuida de toda essa parte operacional é a Juliana, ela não está aqui conosco hoje, já está em férias, retorna amanhã.
Amanhã também nós vamos dar início à nossa primeira jornada de imunologia voltada para os transplantes, que vai ser 2 dias de trabalho muito intenso no Conselho Regional de Medicina, mais de 200 pessoas inscritas, vai ser um evento muito gratificante. Então, a parte operacional são pequenos detalhes que diferem de Santa Catarina, mas essencialmente é o mesmo modelo. Tá? Então, como conseguimos avançar, né? Então, todo mundo nos pergunta e pede para a gente sempre trabalhar esse assunto. Como que nós conseguimos chegar a esse resultado? A palavra-chave de tudo isso se chama planejamento. Planejamento em tudo. Planejamento a gente tem que ter na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Tudo se chama planejamento, tá? Então, planejar. Como que você vai planejar? Primeiramente, você tem que conhecer a tua realidade, quais os recursos que você tem e quais os meios disponíveis que você tem, né? Entende? Reconhecer a realidade, conhecer todo o processo como um todo. Você não pode gerenciar, ser gestor de algo que você não tem domínio absoluto de como acontece todo o processo. Tá? Você tem que estabelecer prazo para execução. Tá? Não adianta sonhar o ideal e não resolver o arroz com feijão. Tá? Você tem que criar um roteiro de trabalho. Tá? Você tem que ter o objetivo das ações. Então, tudo isso foi realizado aqui no Paraná. Então, quando a gente assumiu, a nossa equipe sentou e nós começamos a identificar tudo que precisava para nós fazer a diferença. Tanto que a gente fez um manual do Plano Estadual de Transplantes, que a gente disponibilizou para as outras centrais, como planejar a construção de um Plano Estadual de Transplantes. A gente está no nosso site, tá? O passo a passo de como você planeja para você conseguir fazer depois conseguir atingir seus objetivos, né? Então, planejamento, tá? Então, tudo gira em torno de planejar, avaliar, executar e organizar. E todo o processo ele é feito e é discutido. Nós trabalhamos em todos os nossos processos diariamente verificando tudo que aconteceu, que não deveria ter acontecido, e já fazendo propostas e consertando para o próximo evento. Nós não deixamos as situações acumular ou congestionar. Então, nós avaliamos todo o processo, todo dia, para propor medidas e resoluções para evitar que cronifique. Tá? Planejamento. Então, o que é importante no planejamento? Você sempre tem que estabelecer meta a curto, médio e longo prazo. Sempre. Tá? Então, nós trabalhamos nesses 9 anos no Estado vários pilares concomitantes para conseguir chegar aos nossos resultados. Então, sempre são vários os pilares que você tem que trabalhar. Não é uma situação isolada que leva você a não ter um bom resultado. São inúmeras situações que levam você a não ter bom resultado. Então, você tem que identificar e propor para cada situação uma conduta. Então, nós trabalhamos aqui no Paraná os prestadores transplantadores, uma maneira diferente de olhar, os prestadores notificantes, a gestão estadual e as políticas públicas. Tá. Educação permanente, ofertas de treinamento e capacitação específica para todos os profissionais da área. A educação permanente é um processo que nós já iniciamos há alguns anos, e nos últimos 3 anos nós temos um plano de educação permanente que a gente já entrega no começo do ano para a nossa escola de saúde, e nós fazemos treinamento, no mínimo, nós temos 2 a 3 cursos semanais de educação permanente. Daí eu vou apresentar para vocês os nossos resultados, o quantitativo de profissionais que foram por nós treinados. Tá? Nós temos
Nós temos vários vídeos que foi feito por uma das nossas médicas intensivistas, a doutora Luana, que é coordenadora do nosso plantão, em que ela mostra todo o passo a passo do protocolo de morte encefálica. Está disponível no YouTube para vocês, já teve milhares de visualizações, é disponível. São vídeos extremamente didáticos, muito acadêmicos, em que são 5 vídeos, em que ela fala primeiro da indicação de abertura do protocolo e termina com a manutenção. É muito interessante para vocês conhecerem esses vídeos. Ele é muito útil, tem ajudado bastante a todos os profissionais que têm acesso pela facilidade e objetividade do mesmo. Tá. Nós temos nosso site que é extremamente dinâmico e moderno, que tem todas e qualquer informações que vocês queiram ali. Tudo que é manuais, tudo que está desenvolvido, nós colocamos no site para que todas as pessoas tenham acesso e utilizem as ferramentas que nós desenvolvemos e deram resultado para nós. Tá? As nossas OPs, agora eu vou falar sobre as OPs. As nossas OPs, elas são extremamente atuantes, envolvidas e efetivamente em todo o processo. Então, no início, como as nossas OPs eram públicas, elas foram muito questionadas, inclusive pelo Joel, a quem eu agradeço, porque foi com a provocação dele que eu consegui mudar o perfil das nossas OPs. Por ser, tipo assim, as OPs eram funcionários públicos e já tinha uma grande zona de conforto. Então, fazer elas mudarem essa zona de conforto e assumir um novo perfil de trabalho foi muito difícil, mas nós conseguimos reverter isso e hoje nós temos OPA extremamente atuante dentro dos hospitais. O que elas fazem dentro dos hospitais? Então, elas trabalham junto com a CEIDOT diariamente fazendo a busca ativa. Tá? Elas acompanham, a maioria das vezes elas acompanham a busca ativa. Quando não estão dentro dos hospitais, a CEIDOT realiza a busca ativa e encaminha para a OPO 3 vezes ao dia para ela avaliar todos os pacientes que possam vir a entrar para a abertura de protocolo. Isso é muito bom, porque isso elas já repassam para as médicas nossas intensivistas. As médicas nossas intensivistas já fazem contato com o colega da UTI e já quando o paciente pode ser efetivamente vir a ser um doador, já começa a trabalhar a manutenção. Por quê? Porque também não adianta você fazer um protocolo de morte encefálica, tudo direitinho, e não tiver uma manutenção bem orientada e iniciada precocemente. Porque, com certeza, você não vai ter um órgão de boa qualidade se o protocolo vir a deixar e a família optar pela doação. Tá? Então, na busca ativa, nós já conseguimos sinalizar todos os pacientes que estão evoluindo para uma morte encefálica e já conseguimos monitorar essa situação e já conseguimos avançar no processo. Tá. Então, quando você notifica, então as OPO tem conhecimento de todo o paciente que vai entrar em protocolo. Assim que entra em protocolo, elas estão nos hospitais diariamente, assim que entra em protocolo, a OPO se dirige ao hospital e senta com toda a CEIDOT para fazer o planejamento de todo aquele protocolo. Quem vai ser responsável pelo acolhimento da família, quem é o responsável pelo acolhimento da família, quem que é o médico da UTI que vai falar sobre a abertura do protocolo, qual o médico da UTI que vai dar as informações pertinentes ao protocolo, para que não se ocorra nenhuma informação distorcidas ou antecipadas em situações que possa prejudicar. Aqui no Paraná, nós não deixamos ninguém fazer um acolhimento se não teve treinamento e muito menos uma entrevista para a doação. Inclusive os profissionais médicos, nós trabalhamos maciçamente
através de curso Como Dar uma Má Notícia. Os nossos médicos aqui, eles são meio resistentes a trabalhar o processo de doação, porque eles têm uma carga horária muito corrida e eles preferem não trabalhar o processo de doação. Temos exceções, lógico, nós temos várias CEIDOT, temos médicos coordenadores, mas a maioria do nosso processo é feito por enfermeiros. Então, o que nós trabalhamos com o nosso médico aqui no Paraná? Nós trabalhamos que o protocolo é obrigado por lei, ele tem que fazer a notificação no protocolo, ele tem que dar uma notícia. Então, nós trabalhamos essencialmente isso com o médico. Doutor, o senhor faz o protocolo como a lei manda, o senhor, por favor, orienta, conduza a família com todas as informações sobre o protocolo, e o senhor, como profissional, vai ter que dar uma notícia, mas o senhor não precisa, hipótese nenhuma, trabalhar doação. Por favor, nós até pedimos encarecidamente que o senhor nem fale em doação, porque a doação é um processo trabalhoso, longo, e tem que ter profissional muito experiente. Então, a gente só quer que o senhor dê uma notícia e delegue para o restante da comissão que faça todo esse acompanhamento. Né? Então, com isso, nós temos a nossa negativa hoje no Paraná gira em torno de 25%, já teve até menor, e nós temos discutido isso com todos os colegas. Tem colegas que não, eu prefiro trabalhar uma notícia e depois trabalhar a doação. Uma coisa não pode ser em seguida, né? Tem várias nuances, tem várias situações. Então, a gente monitora tudo isso. A gente é muito presente dentro dos hospitais para conseguir fazer essa diferença. Tá? O que nós fazemos? Nós monitoramos cada técnico da OPO e cada técnico da CEIDOT. Sempre que houver uma negativa no hospital, nós pegamos todo esse processo, sentamos com o coordenador da OPO, sentamos com esse técnico do plantão da OPO e verificamos por que houve essa negativa. E daí retreinamos toda a equipe. A gente age muito pontualmente. Tá? Então, a OPO, ela acompanha o comunicado da má notícia, ela acompanha a entrevista familiar, ela evita desinformação, realiza treinamento em loco, ela mora no hospital. Esse é o termo. As nossas OPOs moram dentro dos hospitais. Tá, também, em função disso, mesmo elas estando dentro dos hospitais, nós fazemos auditoria de todos os prontuários para verificar se não houve nenhum escape de paciente que poderia estar em morte cefálica e não foi aberto o protocolo. Aqui no Paraná, nós temos em média 108, ano passado nós fechamos em 108 notificações por milhão de população. Então é a maior notificação a nível de Brasil, foi o do estado do Paraná. Por que isso? Por que no Pará tem mais gente em morte cefálica que outros estados? Eu não acredito que aqui tem mais gente em morte cefálica que outros estados. Eu acredito que aqui nós identificamos mais pacientes em morte cefálica que outros estados. Por quê? Porque nós trabalhamos a obrigatoriedade da notificação de morte cefálica, independe se vai ser, se tem perfil para ser doador ou não. Então, no Paraná, nós trabalhamos maciçamente a cultura do diagnóstico da morte encefálica. Nós temos aí, desse quantitativo, o percentual é muito alto de pacientes que não tem perfil para ser doador. Mas o importante aqui é mudança de cultura. Fazer o diagnóstico de morte encefálica. Até, a gente sempre argumenta com os colegas médicos, até para você ter uma postura junto à família. Porque é muito difícil você, como um profissional, e a família fica te questionando, doutor, o paciente está melhorando ou está piorando? Daí chega uns, hoje ele deu uma melhoradinha. Hoje ele deu uma pioradinha. Eu vou pôr em diálise. E às vezes o paciente já está em morte encefálica, né? Então, nós até dizemos, eu sempre digo isso para os médicos. Nós entendemos, função nossa médica, eu como médico, a minha obrigação é fazer o diagnóstico. O médico, ele tem por obrigação
fazer diagnóstico. Eu sempre digo, médico que não faz diagnóstico não é médico, para mim é charlatão. Porque ele foi formado para fazer diagnóstico. Médico tem que fazer diagnóstico. Se não faz diagnóstico, é charlatão. Entendeu? Então tem que mudar essa cultura, pessoal. O treinamento do médico é diagnóstico. E nós trabalhamos maciçamente isso aqui no Paraná. Entendeu? Tá, então fazemos auditoria de todos os óbitos hospitalares, tá? Então, mas o que quero deixar para vocês é que mais que recursos humanos, aqui no Paraná, nós somos um grande time. Aqui vocês estão vendo uma foto que foi do final do ano passado, em que a gente tem um encontro anual que se chama ENCIDOT, Encontro das CEIDOTs do Paraná. E aqui estão reunidos todo o pessoal que estava, nós estávamos em 150, nós fazemos uns 3 dias, vamos para um hotel, fazemos um curso de imersão, tá? E ficamos nesses 3 dias trabalhando só o processo de doação. Levamos muitos transplantadores para mostrar os resultados. Inclusive, nesse último evento, nós fizemos 8 salas interativas, tá? Em que a gente trabalhou todos os motivos de recusas e com uma equipe que trocava a cada 20 minutos a equipe que desenvolveu esse projeto, elas trocavam a cada 20 minutos de sala. Não era um grupo de alunos que trocava, e sim um grupo de professores. Que nós temos o grupo aqui no Paraná, nós desenvolvemos um grupo formador. É muito interessante, se um dia vocês puderem vir e conhecer o nosso grupo formador, cada óbito a Maringá foi a pioneira nesse grupo formador, então são 4, 5 profissionais de CEIDOTs que têm uma habilidade fantástica para acolher, para entrevistar, e que montaram esse grupo de formador na sua região. E com isso elas vão nos hospitais dando cursos de entrevista e acolhimento. Então é muito fantástico, elas se caracterizam, elas fazem encenação de todas as situações possíveis e imagináveis. Então, agora no Paraná, então, nós temos esse grande grupo formador que é de Maringá, e nesse ano a gente está desenvolvendo em Londrina, Curitiba e Cascavel. Então, isso são profissionais que vão aos hospitais e colaboram, né, em todo o processo. Então, então, esse encontro é um encontro muito importante, e no Paraná, nós somos um grande time. Nós somos o time do Sistema Estadual de Transplantes. Eu posso ser central, você pode ser OP, você pode ser IDOT. Mas nós somos o Sistema Estadual de Transplante do Estado do Paraná. E é muito bonito ver que todas as pessoas adoram o que fazem, têm paixão pelo que fazem e trabalham com muito amor à camisa, com muita dedicação e sempre procurando melhorar cada vez mais. Então, nós somos, aqui estou eu, aqui no meio do grupo, nós somos o time do Paraná. Tá? Os hospitais notificantes. Os hospitais notificantes, a gente mostra para eles que ter uma CEIDOT bem treinada, ele vai trazer para o hospital muita a parte de humanização e acolhimento, porque vamos pensar que a gente tem que trabalhar direto a humanização nos hospitais, o que a gente percebe não é o que a gente percebe, né? Então, essas CEIDOTs, como elas são muito treinadas, elas podem contribuir no hospital para desenvolver todo um processo de humanização. Tá? Então, a gente tenta empoderar a CEIDOT junto à direção dos hospitais e mostrar para o diretor do hospital o quanto essa comissão é importante para o hospital. O quanto esse profissional ele vai fazer diferença na humanização e colaborar no hospital para engajar outros profissionais a ser mais aderidos na assistência. Né? Então, isso a gente tenta sempre empoderar esse CEIDOT junto às direções dos hospitais. Tá?
Então, a gente quer que elas sejam reconhecidas, fortalecidas e profissionalizadas. E nós trabalhamos muito a capacitação, então nós fornecemos normalmente a capacitação e o hospital fornece o transporte e o deslocamento desses funcionários para os treinamentos. O que nós tentamos fazer aqui no Paraná? Nós tentamos ao máximo ir aonde está a CEIDOT, entendeu? Nós procuramos ir para dentro do hospital e treinar CEIDOT. Nós vamos para dentro do hospital, nós adaptamos aos horários que eles têm disponíveis, nós procuramos ser um facilitador do processo, entendeu? Nós tentamos não complicar a vida do profissional, e sim colaborar com ele para que ele seja aderido ao processo. Tá? Hospitais transplantadores. Isso eu sempre digo e sempre vou dizer. O hospital transplantador, ele tem que ser modelo no processo de doação. Nós cobramos aqui no Paraná, nós somos extremamente rigorosos, extremamente exigentes, porque eu não vou ter moral, sempre digo para os diretores dos hospitais transplantadores, eu não vou ter moral nenhuma em chegar num hospital notificante que não tem o processo de transplante, que é onde o hospital, de fato, tem um aporte financeiro muito significativo, porque ele não é caridoso, ele faz o processo porque ele ganha bem. Tanto ganha bem que eu tenho aqui no Paraná um monte de processo aqui pedindo mais credenciamento, entendeu? Então, ele tem muito lucro. Hoje, a nível de SUS, o procedimento que melhor paga é o transplante. Então, eu chego para o hospital transplantador e digo, é bem claro, isso aí tá ligado diretamente à renovação do credenciamento dele. Ligado à renovação. O hospital transplantador, ele tem que ser modelo no processo de doação. Modelo. Nós não abrimos mão aqui no Paraná. Ele tem que ser modelo no processo de doação e tem que disponibilizar equipe para fazer a captação. Isso é pré-requisito para renovação de credenciamento ou para novos credenciamentos. Se o hospital não se adapta a isso, ele não terá o seu processo renovado ou nova habilitação. Tá? Então, isso aí, aqui, já passamos na CIP, isso aí está muito claro, nós não temos dificuldade nenhuma, e todo hospital transplantador aqui no Paraná, ele tem no mínimo, uma enfermeira com dedicação exclusiva para o processo de doação. Muitos hospitais em que tem um grande volume de transplantes, têm 2 enfermeiras com dedicação exclusiva ao processo de doação. E quando nós assumimos, não havia nenhuma profissional trabalhando esse processo. Então, foi uma situação extremamente pesada, mas hoje não se discute mais a nível de Paraná se não é obrigado ter equipe de captação, tem que estar à escala, e é obrigado também ter padrão. A CEIDOT tem que ser padrão no nosso hospital transplantador. Como que nós vamos chegar num hospital notificante, trabalhar o processo de doação, quando o hospital que transplanta não é o modelo? Eu sempre digo isso para os diretores. Vocês que usufruem do resultado do processo da doação, vocês têm que ser um modelo na doação também. Então, se vocês não são o modelo, eu não tenho moral para trabalhar o processo de doação em hospitais notificantes. Entendeu? Então, isso é básico, isso foi muito bem entendido, isso está totalmente resolvido no estado do Paraná. Tá? Nós trabalhamos muito nossas políticas públicas. A central, ela trabalha maciçamente, não é só a doação de transplante, nós trabalhamos maciçamente acesso. Porque hoje o que nós vemos é que muitas pessoas não conseguem ter acesso aos centros transplantadores. Aqui no Paraná, nós garantimos acesso a toda a população paranaense a ser avaliada para um transplante. Nós trabalhamos, então, acesso para nós é a nossa menina dos olhos. Tá? Nós trabalhamos o credenciamento, está conosco. O credenciamento é a nossa ferramenta de contrapartida com relação ao transplante, tá? De renovação. A educação permanente, tá?
Nós trabalhamos também o acompanhamento pós-transplante e nós trabalhamos as parcerias. Então, depois eu até vou mostrar para vocês como que a gente trabalha o acesso, entendeu? Porque o objetivo nosso, como funcionários públicos, é garantir toda a transparência, a lisura e que também todas as pessoas consigam chegar ao centro transplantador para ser avaliado com precocidade, né? E o acompanhamento pós-transplante, aqui no Paraná, nós estamos com a seguinte lema: não adianta nós fazermos transplante em quantidade se a gente não tem qualidade. Então, nós trabalhamos maciçamente também a sobrevida do pós-transplante no estado do Paraná. Eu vou mostrar também para vocês como que nós fazemos isso. Tá? Então, aqui nós temos o nosso plano estadual de transplantes que a gente fez no ano passado, e está tudo escrito, as diretrizes para o credenciamento e recredenciamento, as políticas de acesso pré e pós-transplante, e todo o nosso controle e avaliação. Além desse plano estadual, nós fizemos todo um manual de como que se constrói um plano estadual de transplantes. Tá? As políticas nossas. Então, nós trabalhamos a política de notificação e doação, política de educação permanente, política de habilitação e renovação de serviços, política das parcerias, política de acesso pré e pós-transplante, política de controle, avaliação e auditoria pós-transplantes. Tá. Acompanhamento do processo. Então, nós temos hoje, aqui na central, uma sala que nós chamamos sala de situação. Então, nós fazemos um monitoramento proativo de todo o processo. Tá? Então, o coordenador o coordenador e o único da equipe, ele é enfermeiro, tem mestrado em formação em saúde, e ele acompanha toda a situação da central. Quantas notificações a busca ativa diária de cada OPO, ele me repassa. As notificações que entraram em cada OPO, ele me repassa. Quanto tempo demorou aquele processo para acontecer em cada OPO. Quem foi que fez o acompanhamento da OPO. Resultou em doação, não resultou em doação. O tempo entre a família doar e captar a entrega do corpo. Então, tudo isso é monitorado por nós. Quando algo sai do nosso padrão, ele tem a obrigação de me avisar imediatamente para nós acionarmos uma revisão do que aconteceu naquela situação para readequar. Tá? Então, nós temos um acompanhamento proativo. Então, vocês vão ver aí, nós temos tela de painel, todas as OPAs têm suas metas, e todas as OPAs têm suas metas, a central tem sua meta, o Estado. E tudo isso nós delegamos para cada OPA. Nós acompanhamos as metas que têm que ser atingidas por OPA. Tá? Então, nós temos um monitoramento proativo. Então, nós temos as coordenações da OPA, a educação permanente, a estatística, que é essa sala, e a direção, todas com celulares, 24 horas no ar, trocando informação. Então, nós estamos 24 horas no Zap, trocando informação, se posicionando e agindo proativo. Tá? Então, quais são os fatores essenciais para você fazer acontecer? Então, você tem que ter uma gestão extremamente inovadora, atuante e profissional. Então, você tem que ter OPO proativa, CEIDOT muito bem treinadas e atuantes. Você tem que realizar a busca ativa permanente. Você tem que fazer uma identificação e intervenção precoce de todas as irregularidades. A educação tem que ser permanente. Tem que ter comprometimento da gestão estadual, entende? Se você, por melhor que seja teu time, por melhor que seja tua equipe, se a alta gestão estadual não entender o quanto esse processo é importante e te dar todas as ferramentas para que você desenvolva, você, infelizmente, não consegue atingir os objetivos. E você tem que ter uma logística efetiva.
Tá? Captação e logística, veja, nós temos aqui no Paraná uma logística semelhante de Santa Catarina, porém nós usamos também muito a logística do Ministério da Saúde com relação aos voos comerciais, porque nós temos Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, nós temos vários aeroportos que têm voos diários nacionais, né? Então nós, sempre que possível, nós usamos o voo comercial. Muitas vezes nós mandamos a nossa equipe fazer captação, ela vai no último voo noturno e retorna no primeiro voo diurno. Quando primeiro se esgota toda a possibilidade do voo comercial. Nós, não tendo como fazer com o voo comercial, nós entramos usando as aeronaves estaduais. Então, nós temos todas as aeronaves que estão disponíveis para o governo do estado, Polícia Federal, Receita Federal, SAMU também, né? Porque aqui no Paraná, acima de 100 quilômetros, todo paciente de urgência e emergência é transportado via aérea, não se usa ambulância. Tá? Nós também, acima de 150 quilômetros, todo o nosso transporte é aéreo. Tá? Então, aqui para vocês, eu estou mostrando um controle que nós temos, que eu acho que o Paraná tem esse controle, não sei se outros estados têm. Eu estou mostrando o tempo de isquemia que nós entregamos um rim no centro transplantador. Tá? Então, é algo tipo assim, quando o rim é encaminhado para Cascavel, a média do tempo de isquemia é de 17 horas que nós entregamos, a central entrega esse rim dentro do centro cirúrgico nessa região. Em Londrina, com 15 horas de isquemia, em Maringá, com 15 horas, e Curitiba, com 13 horas e 32 minutos. Essa é a média com que a central do Paraná entrega os rins para serem feitos os implantes. Tá? Tempo de entrega média de fígado. Nós temos o centro de transplantadores de fígado. Nós temos um em Cascavel, um em 5 aqui em Curitiba, região metropolitana, um em Cascavel e um em Maringá. Maringá ainda não começou o funcionamento. E aqui está o tempo médio de isquemia que nós entregamos o fígado dentro do centro cirúrgico. Cascavel, 3 horas e 30 minutos, porque normalmente eles captam ali na região mesmo, né? Ele é um centro transplantador que começou agora e tinha muitos pacientes com MELD muito alto. Então, ele é hoje um dos centros transplantadores que mais realiza transplante no Paraná. Doutora Arlene, a gente precisa encerrar até às 16, então se puder só apressar um pouquinho, depois. O sistema vai até às 16. Tá bom. Então, nós entregamos um fígado com 3 horas e 30 e 4 e 20. Tá? Então, bem rapidinho. Tá? Gestão de qualidade. Então, o que eu quero falar para vocês, aqui no Paraná, o que nós fazemos? Eu nem vou explicar como funcionam as médicas. As médicas trabalham direto com todos os colegas de UTI, orientando a manutenção e validação. Tá? Nós temos uma carta de pré-doação que nós encaminhamos para o paciente, mostrando todos os direitos deles, tá? Explicando como que ele faz o acesso. Tá? Nós mandamos uma carta para a família na pós-doação. Tá? Nós mandamos uma carta também para a UTI da pós-doação, nós temos os nossos manuais. O ano passado, a quantidade de profissionais que nós fizemos nos últimos 12 meses, nós fizemos 29 cursos de acolhimento e entrevista familiar, sendo 671 profissionais treinados. Nós já fizemos, esse valor aqui esse valor já está com 59 capacitações, com mais de 480 médicos treinados para determinação de morte cefálica. Nós temos cursos semanais já no cronograma nosso para o treinamento. Tá? Os nossos resultados foram 949 transplantes no ano passado, tá? 311 de fígado, 600
5 de rins. Uma coisa que eu quero falar para você do acesso, que nós sempre teremos que ter 2.000 pacientes em fila. Apesar de nós fazermos em torno de 1.000 e poucos, 2.000 pacientes na fila, incluindo córnea. E é a média que o Paraná está fazendo. Apesar de nós fazermos 2.000 transplantes por ano, nós temos 2.000 pacientes na fila. Qual que é a leitura que nós fazemos disso? Que à medida que o paciente sai, outros pacientes entram. Por quê? Porque nós trabalhamos o acesso. Todo centro transplantador, ele obrigatoriamente, ele tem que ter quantitativo de consulta na central de regulação para pacientes SUS acima do que ele realizou no mês anterior. Nós acompanhamos isso mês a mês, o cronograma, o quantitativo de consulta que ele disponibiliza para o Sistema Único. Sempre tem que ter oferta maior do que a necessidade. Tá? Total de transplantes que nós realizamos esse ano, tá? O pós-transplante, o objetivo do Paraná, que eu disse, não é só transplantar com quantidade, e sim também com a qualidade. Então, nós acompanhamos a sobrevida de todos os transplantes do Paraná. Tá? Então, nós temos aqui deliberado na CIB, o centro de transplantes, que a sobrevida estiver abaixo da média do Estado, ele tem 1 ano para apresentar propostas de readequação, com uma intervenção da central, mês a mês, acompanhando todo o processo, e caso ele não se adeque, o perfil dele não entre no perfil do Estado, ele não haverá renovação do seu credenciamento. Nós temos reuniões da Câmara Técnica de Fígado a cada 3 meses, onde que nós avaliamos todos os óbitos que ocorrem nos primeiros 30 dias pós-transplantes. O prontuário desse doador, desse receptor, vem para a central de transplantes e é analisado na Câmara Técnica de Fígado para ver o motivo dessa morte precoce e agir pontualmente com proposta para reverter essa situação. Tá? Aqui é a curva de sobrevida, tá? Então foi isso. Foi um prazer falar com vocês. Amanhã nós começamos a nossa jornada de imunologia clínica aplicada aos transplantes. Estamos à disposição, trabalhar todo o processo. Eu acho que nós temos que trabalhar acesso, pós-transplantes, que não é todo um grupo, é todo um processo muito extenso. E que todos nós temos 4 vezes mais chance de precisar de um transplante do que ser doador, que a nossa missão aqui é importante e que nós temos que fazer a diferença enquanto estivermos nesse barco. Obrigada, queridos. Obrigada, doutora Arlene, foi ótimo, excelente apresentação, acho que todo mundo aqui também ficou encantado com os resultados. Nós temos 18 centros conectados, vou perguntar se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tanto para a Silvana como a doutora Arlene, principalmente agora. Arlene, alguém se manifestou? Não? Bom, primeiro parabéns, a gente está com um grupo aqui na sala de residentes, não sei se você consegue enxergar daí, está só uma parte na tela, mas a gente tem um grupo de residentes e pós-graduandos e profissionais de outros hospitais aqui na sala, então eu queria saber um pouquinho de você. Como é que você começou tudo isso? Eu sei que não é fácil, né, essa função de vocês, tanto Silvana aí, lidar com transplantadores, com as equipes. Fala um pouquinho sobre isso, porque tem bastante gente nova que um dia vai substituir a gente, e como que é isso e inovar, porque a gente que começou quando não tinha nada, hoje tem, então tem que fazer melhor ainda, né? Fala um pouquinho sobre isso. Como é que foi para você inovar assim aí? Eu acho que o desafio, eu acho que o meu nome do meio é desafio, para começar. Eu sou chegada a um desafio. E quando me convidaram para assumir o Sistema Estadual de Transplantes,
o que eu pedi para o secretário na época era ter carta branca para trabalhar. Eu falei, olha, eu vou, mas eu não quero ingerência política no meu trabalho. Eu explico, a minha formação no Estado sempre foi em planejamento e auditoria. Eu trabalho há 31 anos no Estado em planejamento e auditoria. Isso que fez eu vir para a Central e já trabalhar no planejamento. E carta branca. E, de fato, foi o que sempre ocorreu. Em 9 anos que eu estou aqui, nunca houve gerenciamento político no sistema estadual de transportes. Isso deu liberdade para construir, porque tinha tanta coisa para ser feita e era tanto desafio que a gente se envolve, se joga de coração para fazer a diferença. Foi muito desgastante, mas foi gratificante. Mas planejar é a base, entende? Você tem que conhecer onde você está pisando, você tem que ter o teu gestor confiando em você, dando esse apoio. E tem que ter uma equipe que queira fazer a diferença junto com você. Isso nós construímos. Foi muito difícil, inclusive os colegas médicos transplantadores me levaram para a CRM, porque quando eu quis implantar a escala de captação, fui para a CRM, que eles não aceitavam isso. Peguei documentação do Sistema Nacional e o próprio advogado do CRM falou, ela é uma gestora, ela está fazendo a gestão. E na gestão, está claro no contrato. Para você ser transplantador, você tem que ser também captador. Se você não quiser, você sai e deixa o outro que queira trabalhar. Entende? Então, esse foi um divisor de águas. A hora que o advogado do CRM falou, ela está fazendo o papel de gestora, ela está cumprindo o papel de gestora, e está bem claro que se para você ser transplantador, você tem que ser captador. A regra do jogo é clara. Ou você aceita ou você cai fora. Mas não pode mudar a regra do jogo. Aí foi um grande divisor de águas que eu consegui implantar no Paraná a escala de captação. Tá? Entendi. Foi um dia atrás do outro e nós todo dia fazendo inúmeras mudanças. Obrigada, excelente. A gente tem uma pergunta aqui. Boa tarde, eu me chamo Lucas, R1 da enfermagem residente de cardiologia. E eu queria ter uma dúvida, como é que funciona o papel da equipe multiprofissional dentro do pré e pós-transplante no decorrer da internação do paciente? Sim, todo hospital trabalha com a sua equipe multidisciplinar, né? E como hoje eles são avaliados com os resultados, eles estão cada vez mais montando umas equipes multiprofissionais mais bem inseridas no contexto do transplante. Porque por melhor que seja o médico transplantador, por melhor mão que ele tem, se ele não tiver um paciente que foi bem equilibrado para ir para o processo de transplante e no pós-transplante, esse paciente não for bem cuidado, e não é só o médico que cuida, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, é todo o cuidado de evitar uma infecção hospitalar, com certeza o resultado dele não vai ser bom. E ele sabe que no Paraná, se ele não tiver um bom resultado, ele perde o transplante. Então, meu querido, é pelo amor ao bolso que eles fazem as mudanças, às vezes. Sensacional. Bom, o sistema ele fecha às 16 horas, então, Silvana, oi? Tem uma pergunta? Tem uma pergunta aí na tela, como resolveram a realização do exame complementar de morte encefálica nos locais mais distantes? Acho que, Silvana, as duas podem responder. Tá bom, aqui em Santa Catarina, hoje, atualmente, nós temos 3 hospitais que têm dificuldade de prova gráfica. O resto, todos eles têm a estrutura bem organizada, mas, tendo a necessidade da prova gráfica, a Central de Transplantes contratualiza um grupo de médicos mais regionalizado que a gente já tem cadastrado e a prova é disponibilizada lá. Mas hoje, aqui em Santa Catarina, são 3 hospitais que têm um pouco mais de dificuldade, são próximos de Florianópolis, então a gente consegue também resolver mais facilmente, mas o restante todos têm estrutura.
Aqui no Paraná, aqui no Paraná, como a nossa extensão é maior, nós já temos algumas dificuldades, mas como que estamos fazendo? O ano retrasado, a gente já fez um curso para médicos neurologistas ou intensivistas de ecodoppler, dado pelo pessoal do Hospital de Clínica, que fizeram todos os guidelines de ecodoppler para a morte encefálica. É um curso de 120 horas de duração, tá? 120 horas, e o médico sai certificado para fazer ecodoppler para a morte encefálica. Então, nós temos vários profissionais que prestam serviço para a Central Estadual a nível de Paraná, e agora, no final do mês, tem mais um curso para 8 médicos do Estado, que vão complementar essa rede de médicos com um curso de 120 horas. Eu acredito que no Brasil não tem um curso com tanta carga horária como nós temos aqui, dado pelo Hospital de Clínicas do Paraná. Ok, obrigada. Obrigada, Noemi, da Central de Transplante de Pernambuco. Eu acho que é isso. Eu vou agradecer todo mundo, pedir desculpas que a gente está começando com isso, então a gente está um pouco atrapalhado aqui, mas obrigada, Arlene. Silvana, obrigada pela parceria de sempre, parabéns pelo seu trabalho também. E o próximo mês, em setembro, é qualidade e segurança, e eu que vou estar falando sobre isso um pouquinho, tá bom? 2020 a gente vai fazer a agenda em conjunto, então vou estar passando um e-mail para vocês, e aí vou aceitar, Silvana, Arlene, que vocês deem temas para a gente. Hoje a gente viu que, por exemplo, a Arlene podia ter tido mais tempo, então vamos organizar talvez um pouquinho diferente, tá bom? Com certeza. Obrigada. Obrigada a vocês, um beijo grande. Tchau.